e eternamente. Ele não muda, igreja. Ele é o mesmo. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 13. Em nome de Jesus, quero agradecer também os internautas nesse momento que nos assiste. Amém, igreja? Que bom que eles estão nos assistindo, porque Deus tem algo a falar conosco nesta noite. Pessoas realmente atormentadas pelos espíritos malignos, porque são essas pessoas que Deus almeja estar aqui, amada igreja. É muito importante, principalmente os cultos de quinta-feira, você, nas suas orações, pedir ao Senhor desejo por essas almas, porque o maior presente que você possa dar ao Senhor é trazer alma para Ele. Pode ter certeza disso, igreja. Os milagres vão acontecer quando tem doentes. As libertações em Cristo Jesus vai acontecer quando tem pessoas que estão atormentadas por forças espirituais. Um dos 3 pilares que mais Jesus operou quando aqui Ele estava: libertação, salvação e cura. O que mais Jesus fez? Jesus, ele não se movimentava, amada igreja, se não fosse em busca das almas. E aonde Jesus ia, sempre aconteciam os sinais. E o livro de Marcos 16 diz que os sinais acompanharão aqueles que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 3 em diante, em nome de Jesus. 13, capítulo 13, versículo 3, em nome de Jesus. Muita gente faltou hoje à igreja. O mais importante é que Jesus está aqui. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não vos endureçais o vosso coração. Mateus 13, 3 em diante, diz assim a palavra do Senhor: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Versículo 8: e outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Espírito Santo, tudo que nós queremos neste momento é ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala o nosso coração através da tua palavra, Senhor. Nós viemos aqui, meu Deus, para te adorar. Nós não viemos aqui, meu Deus, por aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós viemos aqui, meu Deus, para buscar a tua presença, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já nos concedeu, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém, igreja. Parábola. O que é que significa uma parábola? Parábola é uma história. E Jesus, ele, para simplificar aquilo que ele estava falando, para o entendimento melhor daquelas pessoas, ele falava em parábolas, que é uma maneira bem simples da pessoa entender. Exatamente, o Senhor, ele conta uma história
E essa história, ele conta a história de um semeador, de uma figura tão próxima de nós, o semeador, o agricultor. E ele conta que o semeador saiu a semear, e a semente caiu na beira do caminho. E esta semente que caiu na beira do caminho, a palavra diz que veio uma árvore e comeu o quê? A semente que caiu. Naquela época, os agricultores, eles usavam uma espécie de uma sacola. E ele saía, colocava a mão ali, pegava a semente, e ele saía plantando aquela semente. Mas alguma dessa semente caiu. E a que caía, as árvores vinham e comia. E o Senhor explica esta parábola. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, veio o maligno e arrebenta o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Presta atenção, igreja. Jesus explica esta parábola. A semente que caiu no caminho, veio uma ave e comeu. E ele explica que esta semente é semelhante àquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não compreende, e não entende. E uma palavra que nós ouvimos e não compreendemos, a Bíblia diz que veio o maligno e faz o quê? Arrebenta, tira do coração. A palavra, amada igreja, quando não é entendida e compreendida, o maligno vem e tira essa semente. Esta semente, ela só pode ser tirada do coração de uma pessoa quando a pessoa dá legalidade para que o inimigo tome esta palavra. Quando nós não entendemos a palavra de Deus, amada igreja, é o que diz o livro de Oséias 4:8. O meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. A Bíblia diz que nós não devemos ser só ouvinte da palavra de Deus, mas sim praticantes. Uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar. A gente só pratica a palavra de Deus quando nós compreendemos ela, igreja. É exatamente essa semente que é a palavra de Deus, que não é compreendida, o diabo vem e tira do coração. E o coração de um crente que não tem a palavra, amada igreja, o Espírito Santo, ele fica impossibilitado de trabalhar na nossa vida. Por quê, pastor? Eu já falei muitas das vezes aqui. O Espírito Santo, quando ele vem no espírito do homem, ele quer encontrar a sua palavra. É necessário que no nosso coração, a palavra de Deus, igreja, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para nós. E por isso que nós temos que guardar a promessa de Deus no nosso coração. Para cada situação na vida de um cristão, tem um versículo específico para cada situação da nossa vida. Quando o cristão ele está sendo perseguido, ameaçado, a Bíblia tem promessa para isso. Quantas das vezes o crente, quando ele se sente ameaçado, ou que alguém ameaçou, olha, você me paga, olha, eu vou te matar, olha, eu vou fazer uma macumba para te desgraçar.
Infelizmente, quantos que estão na igreja, ao ouvir uma palavra dessa, tremem na base. E muitas das vezes até entram em depressão. Ficam com medos. Porque por falta do conhecimento da palavra, passam da crédito à mentira. Dá ouvido à mentira do diabo. De um outro lado, tem a palavra que diz lá em Isaías 54:17: toda arma preparada contra ti não prosperarás. E quando nós compreendemos a promessa de Deus, e que nós nos sentimos ameaçados, nós não vamos dar crédito às ameaças do diabo, nós vamos dar o que? Crédito à palavra de Deus. Eu estou na palavra. E se eu estou na palavra, eu tenho um anjo à minha disposição. Se eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo ativo na minha vida. Eu creio na palavra. A Bíblia diz que toda arma preparada contra mim não prosperarás. Ainda que eu saiba, ou que alguém fale para mim que alguém fez um trabalho de bruxaria para te matar, você não tem medo. Você não está nem aí para a mentira do diabo. Por quê, pastor? Porque você compreendeu a palavra. Você guardou a palavra no teu coração. Aí você vai lá para Salmo 34:7. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Eu tenho a promessa do meu Cristo no meu coração. E esta palavra que está aqui, ela é viva, ela é vida, ela é poder. E esta palavra que o Espírito Santo trabalha no meu espírito. Então, quando o Espírito Santo vem no meu espírito, encontrar a palavra no meu coração, no teu coração, ele encontra um grau de comprometimento com a palavra de Deus. Entende, igreja? Quanto mais a tua fé estar em uma intensidade maior com a palavra e comprometida, com o mesmo nível de intensidade, o Espírito Santo vai agir completamente no teu espírito. Por isso, quando você tem a palavra, que você entende a palavra, que você compreendeu a palavra, os problemas vêm, igreja, na tua vida. Os problemas não vão deixar de vir na vida de um cristão. Sempre virá os problemas. Sempre se multiplicarão os problemas. Mas esses problemas que estão vindo, eles estão pegando você de uma forma diferente. Agora, esses problemas ao chegar à tua vida, ele encontra você fortalecido na palavra. Você olha para o problema, igreja, e por maior que sejam esses problemas, você não vê esses problemas como uma ameaça para a tua vida. Por quê, pastor? Porque eu cresci, eu estou forte espiritualmente. Os problemas que vêm do tamanho de um prédio desse, a palavra que está no meu coração me impulsiona uma fé dentro de mim e me faz crescer, e faz com que os meus olhos se abram. E eu olho para esses problemas do tamanho deste prédio aqui, mas a minha fé, amada igreja, me dá uma lente no mundo espiritual. E esta lente que nós recebemos através da fé, quando você olha o problema, você vê a solução do problema. Quando você olha uma porta fechada, esta lente da fé faz você enxergar esta porta aberta. E você começa a agradecer. Como diz o livro de Marcos 11:24, quando orares, creia que já recebeste. Até para nós orarmos ao Senhor, antes de orarmos, nós temos que ter primeiro a convicção na palavra de Deus, que aquilo que nós iremos pedir, nós já recebemos. E agora eu não vou ficar como um tonto por aí, como alguém que está dentro da igreja há tanto tempo sem compreender a palavra, e o inimigo só roubando do coração a palavra. E quando nós compreendemos a palavra, igreja, tudo que nós iremos pedir a Deus, dentro do seu coração, você já crê
que a oração, ela nunca deve terminar sem agradecimento. Nunca termine uma oração que você faça a Deus. Nunca finalize a oração sem o agradecimento a Deus. Se alguém te dá algo, naturalmente você responde com gratidão. Muito obrigado por o presente. Muito obrigado por aquilo que você deu para mim. Por que você está agradecendo? Porque você é uma pessoa grata. Por que você está agradecendo? Porque você recebeu. Fisicamente você recebeu e está agradecendo. Mas no campo espiritual, nós também estamos recebendo e crendo que está recebendo e agradecendo a Deus. A oração, igreja, nos envolve com o Espírito Santo. A importância maior, já falei isso. A importância maior não estar naquilo que Deus tem para nos dar, mas sim no que acontece no nosso espírito, antes e depois da oração. É o que vai acontecer no nosso espírito, antes e depois da nossa oração. Porque a oração nos envolve com o Espírito Santo. É como você, amada igreja, mergulha na água, numa piscina, numa praia, no rio. Você mergulha, submerge ali. E é isso que nós temos que fazer, amada igreja, é mergulhar dentro do Espírito Santo, amada igreja. E quando nós estamos mergulhados com o Espírito Santo, e este mergulho, que é o nosso envolvimento entre o nosso Espírito e o Espírito Santo, igreja, o que acontece? Uma transferência. O Espírito Santo começa a transferir Jesus para a nossa vida começa a parecer com a vida de Jesus. Aquilo que é do nosso Cristo é nosso, aquilo que é nosso é dele também. É o envolvimento no Espírito Santo. A palavra que não é compreendida, vem o diabo e ele arranca a palavra do coração. Mas a Bíblia fala daquela palavra também, da semente, que caiu no lugar de pedras. O semeador que saiu a semear, alguma semente também caiu onde tinha pedras. E o que aconteceu com essa semente? Jesus explica aqui, no versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Antes é de pouca duração, é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Observe, igreja, a semente que caiu no lugar de pedra até germinou, mas a raiz, por não encontrar profundidade, por não encontrar mais terra, o que é que acontece com a raiz? Ela não tem mais como crescer, e ela acaba morrendo. E aí Jesus explica que essa semente que caiu no lugar de pedra é semelhante àquela pessoa quando ouve a palavra de Deus, até acha bonito, que pregação maravilhosa, que mensagem de Deus chegou no meu coração. É aquele momento que você vem à igreja, ouve, chega a vez desanimado, triste, abatidos, mas ouve uma palavra e aquela palavra lhe dá força, lhe dá luz, lhe dá convicção de uma vitória. Mas quando sai do culto, aquela palavra, por não ter encontrado no coração profundidade, amada igreja, ela acaba morrendo. Esta semente é semelhança àquele crente que na hora que vem a perseguição, na hora que surgem as lutas, eles não têm força para ir à frente. Eles acabam abandonando o evangelho. Há dois tipos de pessoas que vêm à igreja.
duas classes de pessoas que vêm à igreja. A primeira classe, ou a primeira classe, é aquela que vem à igreja, não em busca de bênção, mas em busca do abençoador. Mas existe uma segunda classe de pessoas que vêm à igreja. É aqueles que vêm buscar a bênção do Senhor, mas não o abençoador. E esses que vêm buscar a bênção, pela misericórdia de Deus, até recebe. Mas por não ter estrutura na palavra de Deus, eles não têm como ir muito longe. E na hora que o diabo ruge, que vê os problemas, ele larga uma bênção e perde. Porque simplesmente vieram à igreja para buscar o abençoador, mas para buscar a bênção do abençoador. Por isso que nós viemos à igreja não para buscar aquilo que o Senhor tem para nos dar, mas para buscar o dono da bênção. E esses que vêm, esses ficam. Só esses que são capazes de suportar a humilhação, de suportar as piores tempestades. A razão de muitos de vocês hoje estar na presença de Deus e ainda não desistiu, amada igreja, é porque vocês estão enfincados na palavra de Deus, compreendeu a palavra de Deus. E aqueles que compreendem a palavra de Deus, esses nunca abandonam a cruz. Esses têm convicção. Ainda que eu tenha que pagar um preço, eu irei pagar um preço nos pés da cruz. Não haverá problema para me fazer sair da presença de Deus. Não porque eu tenho força, é porque eu creio que quando as minhas forças terminam, a de Deus começa dentro de mim. Quantos que ouvem a palavra e se alegram, e até bate no peito, não, nunca mais eu vou sair do evangelho de Cristo, nunca mais eu vou abandonar o Senhor. Faz igual Pedro. Uma certa vez Jesus chega para Pedro, e Jesus: Pedro, você me ama, Pedro? Ele disse: tu sabes, Senhor. E Jesus vai pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Pedro, tu me ama? E Pedro agora se aborrece. Pedro agora faz biquinho para Jesus. Senhor, o Senhor não sabe que eu te amo. E Jesus: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Mas antes, Pedro tinha falado para Jesus: Senhor, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Eu, Pedro, jamais vou te negar. Jesus conhecia o coração de Pedro, como ele conhece o nosso coração. Foi pegar Jesus, levar para o Sinédrio, para o interrogatório. Aqueles discípulos que estavam lado a lado com Jesus, aquele Pedro que dizia que estava disposto a dar a vida por Cristo, no Jesus de longe. E aonde Jesus estava preso, havia uma multidão de pessoas fora do Sinédrio. O tempo era muito frio, e fizeram as fogueiras lá de lenha para se aquecer por causa do frio. E está Pedro no meio da multidão, querendo também ali se aquecer naquele fogo. Alguém olhou para Pedro e disse: Pedro, ei, você é um deles. E Pedro bate no peito: eu não, esse daqui não. Eu não sei quem é esse homem. Aí Pedro corre, se esconde. Ei, você é um deles. Eu, Pedro, eu nunca vi esse homem chamado Jesus. Era o homem que tinha batido no peito, amada igreja, que falava pelo seu espírito, pela sua emoção.
E pela terceira vez, chega uma criada, uma mulher diz: Pedro, ei, a tua fala te denuncia, você é um deles, eu não. Aí foi que o galo cantou. Aquilo que Jesus falou com Pedro se cumpriu. E a Bíblia diz que Pedro, ele chora amargamente. Mas Jesus explica a terceira semente, que é aquela que caiu entre espinhos. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas cuida deste mundo. E a sedução das riquezas sufoca, e a palavra fica infrutífera. O cuidado do mundo, igreja, tem sufocado a vida de muitos crentes. Há muitas pessoas que estão trocando Jesus pela facilidade aí fora. O cuidado deste mundo, as ofertas que o mundo tem para nos tentar é muito grande, igreja. Eu duvido que agora há muitos crentes que estão em lugares que não deveriam estar, no meio de incrédulos, talvez no meio de bebedice, ou quem sabe já bebendo. Aquele cristão que passa o tempo todo orando pela família, pedindo a Deus para que a promessa do Senhor, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Aí no meio das festas, das atrações do mundo, esses crentes abandonam o Cristo, negam Cristo, os cuidados do mundo sufocam. A palavra diz que aquele que vem após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. As mãos de um crente nunca pode estar desocupada. Ela tem que estar sempre ocupada com a cruz de Cristo, igreja. Não perde tempo. O diabo não está a brincar com ninguém. Ele monitora a nossa vida 24 horas. Até o momento que você está dormindo, Satanás está te monitorando. Ele só não perturba o teu sono. Ele só não perturba a tua mente na hora que você está dormindo. Porque tem anjos do Senhor na cabeceira da tua cama, te guardando. Quantas pessoas, como a irmã Luana mesmo, passou aqui quase 9 meses ela falando, que não dormia bem, que quase não dormia. Imagina a cabeça dessa mulher que estava, como é que amanhecia o dia. Parecia que estava tudo solto por dentro. E a pessoa chega em uma situação, igreja, que quando chega a noite, aquela noite já se transforma num tormento na mente da pessoa, porque sabe que não vai ter sono. E há muitas pessoas que começam a ouvir vozes. Há muitas pessoas que no momento do sono começam a ver coisas, ver vultos. Coisas do mundo espirituais começam a se materializar para perturbar o sono. E ali toma-lhe remédio para dormir. E esse remédio não faz efeito, igreja, porque há uma força espiritual que atormenta a alma da pessoa. E hoje você está dormindo bem. Por quê, pastor? Porque tem anjo que está te guardando agora. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao lado dos que o temem e os livra. Como é bom temer a Deus, igreja. Como é bom temer a Deus. Talvez você, na sua família, alguém te olha e vê você como ninguém. Porque você tem sido uma pessoa íntegra, uma pessoa temente a Deus. E às vezes os nossos familiares, os amigos, parentes acham, por você temer a Deus, você é besta, é bobo.
Você não é qualquer crente de Deus, lavado, remido pelo sangue de Jesus. A palavra diz que ai daquele que mexer ou que tocar em um dos meus pequeninos. Nós não somos um cão sem dono. Nós temos um dono, é Jesus. Foi Ele que me escolheu e te escolheu. Então não fique colocando na tua cabeça que você é qualquer crente. Vocês são lavados, remidos pelo sangue de Cristo. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Pedro, lá no livro de Atos 5,15. A palavra diz, igreja, Atos 5,15, que Pedro, a sombra de Pedro, não era Pedro, era a sombra de Pedro. O que Pedro estava pregando naquela época, o povo passou a crer tanto nas palavras de Pedro, que aquelas pessoas passaram a crer até na sombra de Pedro. Imagine só. O que Pedro estava falando era algo que testemunhava o próprio Deus. Deus era testemunha daquilo que saía da boca de Pedro. E aquilo que saía da boca de Pedro saía do Espírito de Deus. E Deus, ele honrava a palavra de Pedro. O povo passou a crer. O povo passou a crer tanto que Pedro falava, como crer também até na sombra de Pedro. O que o povo fazia, igreja? Iam atrás de doentes, dos acamados, e colocavam na beira da estrada, porque eles criam que se tão somente a sombra de Pedro tocasse nos doentes, os doentes eram curados. Era o Espírito Santo na vida de Pedro. Esse mesmo Espírito Santo, ele está sobre nós. Quando o livro de Atos, capítulo 19, diz que Paulo, ele cortava pedaço da sua roupa, e aqueles pedaços de pano também era levado aos doentes. E no momento que pedaço das vestes de Paulo tocava sobre os enfermos, era que aquele pano, amada igreja, estava a virtude do Espírito Santo. Até a roupa de Paulo era consagrada ao Senhor. Tudo que é do crente é consagrado ao Senhor. Até onde nós cremos nisso? Até onde você crê, amada igreja? Porque Deus não vai agir além da sua fé. Deus não vai te dar nada além da tua fé. E tudo que nós precisamos, igreja, é a cada dia se envolver com o Espírito Santo. Se envolva com a palavra. Se envolva em uma vida de santificação. Procura viver uma vida diante do Senhor. Verás as consequências. O que será? Os sinais começarão a te acompanhar. Os doentes começarão a te procurar. Os endemoniados também começarão a te acompanhar. Por quê, pastor? Porque a luz de Deus está sobre nós. A luz, em época de chuva, atrai os mosquitos. Você já viu quando está no verão que dá uma chuva? Aí tem um ditado que diz: quando a formiga quer se perder, cria asa. E há um processo nas formigas, em período da trovoada, né? Que as formigas criam asa. E aí começa
aqueles insetos. E aonde tem uma luz acesa, o que é que acontece? A luz atrai o quê? Os insetos que estão na escuridão. E muitos desses insetos, ao tocar na luz quente, acabam sendo fulminados e mortos. Então, a luz que está dentro de nós atrai quem está sem luz. Por isso que a luz gosta das trevas. Não é nós que gostamos das trevas. É a luz que está sobre nós que ilumina a vida de alguém que não tem luz e está nas trevas. O envolvimento de cada um de nós acaba atraindo quem está nas trevas. O que é que faz muitos crentes hoje? Quer fugir de quem está nas trevas. Vocês já viram muitas histórias de pessoas que estavam no trabalho e porque chegou um perturbado, um endemoniado, e aquele funcionário acabou pedindo transferência daquele ambiente de trabalho, ou muitos deles pediram a sua própria admissão. Já ouviu falar nisso? Às vezes tem vizinhos tão perturbados que aquele vizinho que está se sentindo tão ofendido, aquele crente que está se sentindo tão ofendido, tão humilhado, o que é que eles fazem? Vende, sai dali, vai para outra rua, para outro bairro, porque simplesmente fugiu e se livrou de alguém que estava nas trevas. Mas quem está nas trevas está em busca de luz e não tem encontrado. E não tem encontrado porque a luz que está em muitos crentes está igual uma luz de candeeiro, de vela. Apaga, mas não apaga. Apaga, mas não apaga. Esse quadro vai mudar em nome de Jesus. Esta luz do Espírito Santo, amada igreja, é a nossa fé que vai dar intensidade a essa luz. Quanto maior a tua fé, maior é a concentração de luz na tua vida. Maior é a concentração de energia na tua vida. E você que é essa lâmpada de Deus, ela vai brilhar de acordo com a energia que está dentro de você. Ai, se todos entendessem isso, igreja. Passa a viver uma vida de santificação. Deixa de reclamar mais. Deixa de estar murmurando. Porque a vida do crente às vezes é isso. De cada 10 palavras, 9 é palavra de murmuração. Aí o crente que sabe que não pode xingar, misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus. Como uma forma de murmuração. É reclamação. É murmuração. Mas a minha boca, a partir de agora, não vai mais murmurar contra a palavra nem contra Deus. Eu vou começar a dar vida à minha vida. Até nas minhas orações eu vou começar a dar vida às minhas células. Eu vou começar a orar. Eu dou vida às minhas células. Eu dou vida ao meu corpo. Eu tomo posse da palavra. Tudo vai mudar, igreja. Tudo vai mudar quando você passa a mudar também a sua fala. Tudo vai mudar quando você passa também a mudar a forma de pensar. Eu sempre tenho falado isso. Tudo vai mudar quando você desligar a tua mente do teu passado de sofrimento, de dor, de sequela, de humilhação. Talvez é isso que tem te levado
a tomar muito remédio controlado, porque simplesmente você não conseguiu desligar a sua mente do passado, que tanto te machucou e que tanto te humilhou. A palavra diz que a nossa mente é a mente de Cristo. A palavra renova a nossa mente. Aprenda a dar a tua mente, impregnar a tua mente com louvor, com adoração a Deus, com oração em espírito. Começa a cada dia, amada igreja, a renovar a sua mente com a palavra de Deus. Se está em casa, coloca louvores, ou começa a cantar louvor e adoração a Deus. Se está na rua, começa na tua mente, tenha este hábito de estar louvando, a tua mente não vai estar vazia, para que Satanás lance na tua mente os pensamentos malditos, pensamento: eu não posso, eu não consigo. Você pode, amada igreja, porque Paulo disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, igreja? Daqui a pouco vai terminar o culto. Vocês vão passar dessa porta para fora, e lá fora você já encontra uma atmosfera diferente daqui. Você vai para sua casa, já encontra uma outra atmosfera, um outro nível. Talvez um ambiente totalmente contrário, de brigas, de palavrões, de pessoas que estão nas trevas. Talvez você é a única luz da sua casa. Não deixe essa luz apagar, porque é a luz que está sobre você que está iluminando a tua casa, e ela vai iluminar em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero receber uma oração. Se você, igreja, tem a convicção que você está bem, o que vai indicar é a sua fé. Mas tem momento na vida do crente, amada igreja, eu costumo dizer que a fé é igual uma roda gigante. Quem já andou de roda gigante aqui? Já, Manuel? Nunca? A roda gigante é assim: você vai, senta ali na roda gigante, e ela começa a rodar. Ela tem um momento que ela está lá em cima, tem outro que você está embaixo, e assim sucessivamente. O mais importante é você estar nessa roda gigante da fé. A vida do crente é assim: tem momento que você está lá embaixo, tem momento que você está lá em cima. E a vida cristã é isso mesmo. Porque talvez, se você estiver só em cima, talvez venha a sua autoconfiança, porque é os problemas que capacitam o crente, é as suas lutas que vai lhe capacitar, é as tuas lutas, amada igreja, que vai te levar aos desafios, para que nós possamos confiar no nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém que recebeu oração? O fator de receber oração não quer dizer que tem problema espiritual, não, igreja. Há muita situação no nosso corpo de enfermidades que não tem nada a ver com opressão maligna. Existe a enfermidade que ela é uma opressão diabólica através da enfermidade, chamada enfermidades espirituais. Mas tem outros tipos de enfermidade que ela é física. Ela não tem uma opressão maligna. Ela é apenas a doença física. Então não é porque a pessoa vem à frente e recebe a oração que tem problemas espirituais. Às vezes a pessoa coloca isso na cabeça, e não é isso. Mas se tiver, que bom que o Senhor tem poder para te libertar. Porque se Jesus não te libertar desta opressão maligna, lá fora ninguém vai te libertar. Os remédios não vão te libertar. Os médicos não vão te libertar. Porque se trata de um problema de ordem espiritual. Tem mais alguém que recebeu oração? Amém. O Senhor se manifesta nas coisas mais simples. Você diz: pastor, é insônia. Eu
tenho dificuldade para dormir. Pastor, eu estou ouvindo vozes, vendo vulto. Pastor, eu tenho sintomas que eu percebo que não é normal na minha vida. E aí você é a pessoa ideal para receber a oração. Vamos estender as mãos aqui para nossa irmã Juscelina e vamos orar por ela. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, a tua palavra diz, Isaías 53, 4, 5, que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as dores e enfermidades. O Senhor diz também que enviou a palavra e os curou. Senhor, vitaliza as células da tua serva. Dai vida, Espírito Santo, a essas células, revigorando essas células, dando a ela, meu Pai, aquilo que o médico, aquilo que os remédios não podem dar. Mas a tua palavra, ela tem poder para isso. Senhor, quebra agora, não só da tua serva, mas de toda a sua família, todo espírito de enfermidade que paira sobre a família, sejam quebrados agora, sejam retirados agora em nome de Jesus. Espírito Santo, do alto da cabeça, planta dos pés, transforma a vida da tua serva Juscelina em uma labareda de fogo, Senhor. Quebra, Senhor, todos os planos das trevas, todos os projetos de leito de enfermidade sejam quebrados nessa vida. Traz a ela a tua luz bem forte dentro dela, ilumina a família dela. Abençoamos ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Creio em nome de Jesus Cristo, amém. Tem alguns irmãos que estão nos assistindo. A Daniela Leite, Povoado Minante, a Cíntia Cruz, a Sheila da Alemanha, a Elisete Santos, Gisélia, e todos estão pedindo aqui oração. Eu creio no poder da oração. Recentemente estava uma família nos assistindo, exatamente na hora da oração, o marido manifestou. Ele manifestou. E Deus libertou e curou ele. Mas depois que terminou, depois ligaram para mim. E Deus completou a obra em nome de Jesus. Aprenda, amada igreja, a orar em nome de Jesus. Quer dar um testemunho? Então vem dar um testemunho em nome de Jesus. Fica à vontade. Amém, glória a Deus. Eu queria contar um testemunho sobre uma vaga de emprego que eu consegui, que eu vinha perseverando muito tempo. Desde outubro do ano passado, eu fiz a entrevista na Pernambucanas, lá do Shopping Rio Mar, e tinha mais de 200 pessoas para contratar para a loja toda. Só que eu ainda estava terminando meu ensino médio, e minha irmã falou bem assim: Raquel, essa vaga não é para você, porque você ainda está estudando. Deixa eu pegar ele aqui. Aí ela falou bem assim: não adianta você nem ir, porque você ainda não está, né, não finalizou ainda seu ensino médio. Aí eu falei bem assim, eu estou terminando, mas eu vou usar minha fé e algo vai acontecer. E aí eu me lembro que eu fiz uma prova de português, de matemática, de redação. Foi uma prova meio complicada na redação, mas eu fiz tudo. E na hora da entrevista, quando eu cheguei lá, aí ele simpatizou e falou bem assim: você está apta para a vaga. Só que aí eu falei bem assim: eu quero ser sincera com o senhor, eu ainda estou terminando meu ensino médio. Aí ele falou bem assim: assim que você terminar, assim que você resolver, e quando abrir uma outra vaga, você vem e a gente encaixa você. Aí depois, isso foi em outubro do ano passado, aí abriu recentemente a vaga para assessor de vendas. E aí eu fui, e ele lembrou de mim, eu expliquei.
E aí ele falou, aí também tinha um grupo de gente também, né? Mais do que eu. E era uma vaga só para 20 pessoas. E aí, graças a Deus, como foi, passou uma semana, foi sexta-feira, essa semana passou. Aí eu vi uma vaga que abriu lá também. Aí eu me candidatei e ele cancelou. E eu fiquei, quase que eu chorei. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Nenhuma vaga, nem outra. Aí, quando foi ontem à tarde, aí ele mandou mensagem dizendo que eu passei, já enviei meus documentos para a empresa, e graças a Deus, nesse mês que vem agora, no começo, já vou começar a trabalhar. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Há muitos empregos que o Senhor já nos deu, há muitos de vocês. Mas no mundo espiritual ainda está travado. É por isso que nós precisamos, amada igreja, compreender espiritual e começar a declarar com a nossa boca. Agradecer a Deus. Obrigado pelo emprego. Obrigado pelo emprego que o Senhor me deste. Porque a Bíblia diz: eu honro os que me honram. Imagine agora você já está agradecendo a Deus por algo que fisicamente você não recebeu, mas espiritualmente você crê que recebeu. E aí Deus honra, em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém? Tem algum testemunho para contar aí? Tem? Olha lá. Então vamos lá. Salve, igreja, com a paz do Senhor. O testemunho que eu vou contar, eu acho que é devido àquele sonho que eu sonhei. Hoje, 3 horas da tarde, Rosângela, minha filha lá de São Paulo, ligou para mim. Aí contou: mãe, eu nasci de novo. Eu digo: o que aconteceu? Aí ela disse: eu fui apanhar a Júlia na escola. Aí quando eu cheguei lá, aí vinha 2 caras de moto correndo, eu acho que tinham roubado a moto, não sei, correndo. Aí foi me pensando, perto do ônibus, na frente já da escola da menina. Aí quando foi, aí ela tirou. Aí quando ela vinha, disse que a moto para bater nela, aí ela botou o carro para a banda do ônibus. Aí quando botou o carro para a banda do ônibus, o carro disse que capotou. Aí ela chegou, saiu, o carro, aí foi uns homens lá, desvirou o carro, e ela disse que ela saiu, disse, levou uma pancada aqui nas costas, aí ficou sangrando, e por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está bem. Arranhou o carro, mas está tudo bem, E graças ela a teve um Deus. sonho, exatamente um sonho bem perturbador. E ela gravou um áudio para mim e mandou. Eu disse: olha, todo sonho que Deus dá para uma pessoa, Deus não deixa ninguém confuso. Deus não é Deus de confusão. E disse: diante de um sonho desse, irmã, é acordar e repreender tudo aquilo que é contrário. Você tem que cancelar no mundo espiritual. E cancela. Quer dizer, aquele sonho tão terrível era Satanás, amada igreja, já armando cilada para matar a filha. Mas aquilo que ele planejou foi desfeito, porque ela não ficou com medo. Ela entrou em guerra, em batalha espiritual, entrou no mundo espiritual e cancelou toda a obra de Satanás. Esse é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Tem mais alguém? Tem? Então vem. Culto só de bênção, de testemunhos. Irmão Carlos. A paz do Senhor para a igreja. O meu testemunho que 2 meses e semana eu não marquei. E Deus é maravilhoso na nossa vida, né? O pastor sempre prega que as bênçãos, a gente não precisa correr atrás das bênçãos, as bênçãos que vai correr atrás da gente, né? Outro exemplo também que eu vi hoje mesmo, o pastor falou, tem pessoas que vêm buscar a bênção e não o abençoador. A gente devemos ser grato a Deus todos os dias para a nossa vida, pelo ar, pelo amanhecer, a vida que Ele nos dá. É motivo de gratidão, não é reclamar, não é murmurar. Quer ser feliz, ainda quando as coisas fisicamente parecem não, mas você tem Deus, o nosso autor e nosso consumador. O testemunho é esse, que
Então Deus botou no coração. Eu já pelejei com som há muitos anos atrás, mas eu não estava pensando, eu pensava assim, um dia eu vou ter um sonzinho para em casa para ouvir louvor, mas som mesmo grande não quero mais não. Eu não tinha o pensamento, mas sei que foi de repente e creio que é plano de Deus. E surgiu uma proposta e eu aí sei que eu comecei. É coisas que só Deus. Eu calculo, hoje eu não dou por 15 mil. E vocês podem dizer, mas você gastou quanto? Eu não gastei 7. Eu não gastei a metade, já estou com esse som. E já está marcado agora para o dia 9 do mês que entra, em Itapuranga, uma programação. Dia 23, e as coisas já estão acontecendo, nem propaganda eu precisei fazer. É esse Deus que nós servimos. E por isso eu estou agradecendo de coração, e isso é a felicidade. Então eu não vejo o problema, eu só vejo a graça Glória de Deus a na Deus. vida. Tá vendo aí? Agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Para encerrar. Tem mais alguém que tem algum testemunho? Amém. Vamos agradecer a Deus. Você que quer ofertar a obra do Senhor, devolver aquilo que pertence a Deus, sinta-se à vontade em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, neste momento, Deus, eu te peço agora, por os internautas que neste momento estão nos assistindo, aqueles que precisando de uma oração, pediram oração, o Senhor conhece o nosso coração, Deus. Senhor, eu não sei quais as portas que estão fechadas agora na vida desses internautas, mas uma coisa eu sei, que o Senhor é Deus, o Deus do impossível. Esta pessoa que está doente, enferma, Senhor, estende as tuas santas mãos e transforma a vida desse internauta, Senhor. Senhor, livra esses internautas agora, meu Pai, de todas as investidas malignas. Senhor, entra agora em providência. Derrama, Senhor, sobre esta família bênção dos céus. Tudo aquilo que é para dar errado vai dar certo. As portas que é para estar fechadas vai se abrir em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido e amado, assim como o Senhor nos trouxe, nos leva para os nossos lares, libera anjos para guardar todo este povo. Abençoa também aqueles que não puderam vir, aonde eles estiverem também, Senhor, estende anjos, para que proteja também os teus servos. Pai querido e amado, muito obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.